dia a todos, agradecer a presença de todos os alunos da comunicação e de outros departamentos. Eu sou a professora Itala Maduel, de jornalismo, vou estar aqui mediando esse encontro junto com a professora Marília Martins, que é a nossa anfitriã, que com a sua turma de jornalismo, entre outras turmas, alunos. Agradeço demais a presença de todos e queria já, inicialmente aqui, apresentar, falar brevemente aqui da Gabriela, Gabriela César, formada em jornalismo pela PUC em 2015, com Master em jornalismo de dados pelo INSPER. A Gabriela tem mais de 12 anos de experiência em redações, entre as quais a Band TV, o jornal Estado de São Paulo, a revista Piauí, a Folha de São Paulo, o portal 360, o portal G1, a TV Globo, e também atuou na Assembleia Legislativa do Rio e na Câmara Federal. Há 6 meses, desde fevereiro de 2022, a Gabriela trabalha como jornalista e analista de dados do Google, ajudando e orientando as redações, orientando jornalistas, produzindo conteúdos, insights, sugestões a jornalistas, com dados de busca com esse conteúdo do Google. Então, mais uma vez, obrigada, bom dia. E, Gabriela, Marília quer falar, quer dar alguma palavra antes, e aí a gente passa a palavra para a Gabriela. Não, só agradecer aos alunos que estão aqui, é gente interessada em várias áreas, como eu falei, tem gente de administração, gente de relações internacionais, gente de jornalismo, de publicidade, cinema e estudos de mídia. Então, acho que a Gabriela pode ampliar o que ela está falando para todas essas áreas, e todos os insights que ela der para a gente vão ser úteis para todas essas áreas do conhecimento. Seja bem-vinda, Gabriela, prazer estar aqui com você. Prazer, obrigada pelo convite, Ítala, Marília. Só reforçando para quem chegou mais tarde, esse QR Code é para uma newsletter que eu estou enviando toda quarta-feira com insights e dados do Google Trends sobre as eleições. E é interessante para quem está cobrindo a eleição, mas não só, que você pode ver a versatilidade dos dados e o que você consegue fazer muitas vezes com a plataforma aberta. Claro que eu tenho acesso a mais dados, trabalhando aqui, mas já dá para fazer muita coisa pela ferramenta Google Trends, e aí você tem várias ideias a partir da newsletter. Então, quem ainda não se inscreveu pode se inscrever pelo QR Code ou pelo link que está no chat. Então, vocês também fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu acho que é uma oficina, uma palestra muito interessante, porque vocês são jovens, estão animados, têm várias ideias, várias pautas para executar. E o Google Trends ele pode tanto te ajudar a saber para onde você vai nessa pauta, quanto a pensar novas pautas, quanto ajudar a sustentar o motivo de essa pauta, de você achar essa pauta importante. E, enfim, então nesses minutos aqui eu espero conseguir apresentar um pouco da ferramenta, de como vocês podem usá-la da melhor forma, e também estou aberta a quem quiser ligar a câmera, quem quiser perguntar, tirar dúvida, e vamos lá. Então, essa apresentação, ela vai colocar uma lupa nas eleições, A gente vai tratar especificamente das eleições, porque é uma coisa quente, é o que está acontecendo agora, é algo, enfim, que muitos jornalistas estão preocupados e têm que escrever pauta, apurar e tudo isso, mas todos os exemplos que eu vou dar aqui, eles podem ser aplicados em todas as outras áreas. Então, se você é do esporte, da saúde, da ciência, comportamento, jornalismo local, tenta também enxergar essa apresentação como se você estivesse no seu dia, na sua redação,
ou, enfim, no seu trabalho, se você for de outra área. Primeiro, vamos passar pelo básico do Google Trends, entender o essencial para fazer um uso correto dessa ferramenta. Depois, vamos colocar uma lupa no site do Google Trends para ver onde estão essas funcionalidades que podem nos ajudar a descobrir dados insights. Também conhecer a Central Google Trends, que é uma página especial para o primeiro turno que a gente lançou no dia 31 de agosto. Não, 26 de agosto. E também algumas dicas para jornalistas, para quando for usar a ferramenta Google Trends. E a inscrição da newsletter vocês já fizeram, que seria a quinta etapa, a gente já antecipou enquanto as pessoas estavam entrando na sala. Esse é o site. Quem tiver no computador, bom, tá todo mundo no computador ou no celular, mas pode também entrar rapidamente na ferramenta para conhecer e fazer algumas consultas enquanto eu vou mostrando, que é importante colocar a mão na massa também, né? Uma coisa bastante prática. E do zero, o que é o Google Trends? O Google Trends é uma ferramenta que mostra o interesse por determinado assunto na busca, ou seja, no Google, no caso, né? Quando a gente seleciona a opção do Google. Então, você pode definir o assunto do seu interesse, o tempo, o recorte, e também, né, o tempo / recorte e a localização. Então, se eu escolho um assunto como eleição, defino os últimos 7 dias e o Brasil, eu vejo como o interesse por esse assunto oscilou. E é um exemplo, é uma escolha minha, mas poderia ser, né, eleição no ano completo de 2022 no Brasil ou no mundo. Mas nesse exemplo, aí você vê a oscilação e você também consegue ter alguns insights pelos quais a gente vai passar. Então, é uma ferramenta para medir o interesse, para começar. Então, esse exemplo que eu dei, a gente digitou ali eleição, e a gente vai entrar no site também. Selecionamos o Brasil e selecionamos os últimos 7 dias. E aí tem a oscilação nesse gráfico. E aí uma coisa que vocês perceberam provavelmente é que essa oscilação ela está dentro de uma escala que varia de 0 a 100. 100 é o pico de buscas, ou seja, o momento com mais interesse, né, por esse assunto, no recorte que você definiu. E 0 é o momento com menor interesse, o menor patamar. E o 0, ele não significa que não houve busca por esse assunto. Isso porque os dados apresentados, eles são uma amostra, né? Uma amostra imparcial, representativa, mas é uma amostra. Então, não pode dizer que não houve busca, mas é o menor patamar. E quando a gente quer comparar diferentes assuntos, a gente adiciona diferentes assuntos nessa mesma ferramenta, porque essa escala, ela se adequa, né? Dependendo dos assuntos, você vai inserindo para poder colocá-los na mesma escala. Aqui é um exemplo das eleições, né? Os 2 candidatos mais bem colocados, que também são os 2 candidatos mais buscados, Bolsonaro e Lula. A gente colocou os 2 na mesma ferramenta, no mesmo site. Observe que embaixo do Bolsonaro está escrito presidente do Brasil e embaixo do Lula está escrito ex-presidente do Brasil. A gente vai entender daqui a pouco por quê. O recorte que a gente definiu foi no mês de julho. Tá aqui, né? Isso foi uma escolha minha, porque eu queria ver como eles oscilaram no mês de julho. E quando você passa o mouse nas linhas, você consegue ver naquele dia como estava o índice. E aqui também reforçando à esquerda essa escala que varia de 0 a 100. E um comentário que é importante também fazer, que isso aqui não é intenção de voto, né? É interesse de busca. Não é uma pesquisa, não é concorrente do Datafolha, nem nada disso. Então, como eu estava falando, é uma amostra não filtrada de pesquisas. E os dados, eles também são normalizados. Por quê? A gente tem países pouco populosos e países mais populosos, como o Brasil. A mesma coisa em relação à distribuição nos países, né? A gente tem estados no Brasil com menos habitantes, como Acre e Roraima, e temos estados com mais habitantes, como São Paulo e Minas.
E esses dados, por isso, precisam ser normalizados, porque senão São Paulo sempre teria mais interesse, certo? Então, é por isso que eles precisam entrar enfim, participar de uma questão tecnológica interna para eles serem normalizados e aí a gente conseguir entender na ferramenta que, apesar de São Paulo ser o estado mais populoso do Brasil, nem sempre São Paulo vai ser o estado com mais interesse. E isso vocês conseguem ver ao usar a ferramenta. Colocar, por exemplo, fome não é São Paulo o primeiro estado, o estado com mais interesse na maioria dos recortes. Então, é isso. E também, outra observação importante é que, em 2004, quando começou a série histórica, havia menos pessoas com internet, né? Então, isso também precisa ser normalizado. Hoje, o acesso é maior, mas não necessariamente todos os interesses vão subir por causa do acesso. Isso é normalizado. Para você poder comparar os estados, comparar os países e comparar os anos. Uma coisa muito interessante também na ferramenta são as pesquisas relacionadas. E aqui eu faço uma confissão de que antes de trabalhar aqui no Google Trends, eu não dava tanto valor a essa parte do site, e foi uma coisa que eu descobri trabalhando aqui, de como é interessante você consegue insights valiosos nessa parte. Que é lá embaixo, a gente já vai rolar lá para baixo. Mas o que são essas pesquisas relacionadas? São o que a pessoa pesquisa junto ao assunto. Então, se a pessoa pesquisou por TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, o que ela está pesquisando junto de TSE? No recorte que você definir, se você quiser Brasil, coloca Brasil. E aí você tem lá embaixo essa opção de ver as opções, de ver tanto o maior crescimento, que é o que parece por padrão, inglês rising, eu coloco o inglês porque às vezes o site está em inglês. O maior crescimento, então você tem muita coisa que está quente na busca, que está começando a trendar, né? Está começando a bombar, então pode ser interessante para ter uma matéria quente. E também os mais buscados, que é interessante também da mesma forma para você garantir que você tenha a matéria sobre aqueles assuntos, né? No caso de ser um assunto importante. Então, o mais buscado, muitas vezes você pode ver, tô vendo que as pessoas pesquisam, supondo que você fizesse uma pesquisa sobre Flamengo, né? O que eu tenho de reportagem sobre Flamengo, o que as pessoas pesquisam junto de Flamengo. Em crescimento, também fiz matéria sobre isso, então é uma coisa muito legal para você olhar, refletir, fazer consultas diferentes. E aí uma observação muito importante, já que a gente está falando de maior crescimento e mais buscado, é que eles não são equivalentes, né? O maior crescimento, ele é uma variação percentual do que existia antes quanto ao que existe hoje. Então, uma coisa que era pouquíssimo ou nada buscada antes, agora ela vai estar com um percentual muito grande. E o mais buscado não. O mais buscado, ele não compara dois momentos. É no período que você definiu como ele se saiu. E aqui eu vou dar um exemplo, porque isso talvez não esteja ainda tão claro para vocês. Um exemplo com o voto. Esse print eu tirei no começo de agosto e estava rolando a votação do Gabriel Monteiro, né, na Câmara Municipal. Então, era uma coisa que não era buscada antes e passou a ser buscada. Ou o simulador de votação do TSE, que é aquela urna eletrônica que o TSE lançou para você ensaiar o seu voto, né? Ver se você está adaptado para a urna eletrônica. Era uma coisa que não existia e o TSE lançou. Então, subiu muito na busca. E candidatos a governador e senador também, porque a campanha ainda não tinha começado, e aí a campanha começou, então as pessoas começaram a pesquisar muito isso e não era pesquisado antes. Já em relação aos mais buscados, não. Os mais buscados, eles foram muito buscados, os mais buscados, inclusive, nesse recorte que a gente definiu. O voto em trânsito aparece aí, porque, enfim, houve uma campanha muito grande do TSE, né, para as pessoas que precisam se inscreverem para o voto em trânsito.
Então, durante aqueles 30 dias todos, foi muito, muito buscado. E isso que a gente está falando, é claro que é sobre esse exemplo, que é o voto, que é o assunto, né? Esse recorte dos 30 dias e também do Brasil. E aqui vocês devem ter reparado também que tem uma variação, né? Aparece primeiro voto, depois votar, depois votação e depois votos. E a gente vai entender por que isso está aparecendo daqui a pouco. Algumas dicas. Gabi, posso interromper? Claro, Já deve. interrompendo? Eu acho que talvez seja legal a gente perguntar se as pessoas pegaram, né? Assim, se alguém está com dúvida, entenderam essa diferença, essa distinção e se elas estão pensando também nos usos possíveis para as suas próprias experiências profissionais, né? Ou mesmo de trabalhos acadêmicos, né? Só para saber se alguém tem alguma pergunta. Vocês podem também botar no chat, se sentirem, né? Se quiserem, e aí depois a gente vai comentando, tá bom? Valeu, tranquilo. Então vamos, tudo bem, vamos lá. Se alguém quiser compartilhar a experiência, é bem legal, porque eu, por exemplo, gosto muito de política, economia, então as pessoas têm interesses diferentes, talvez alguém queira contar um pouco de como já está vendo isso no dia a dia. Senão a gente segue. Beleza, o pessoal está botando no chat que está dando para acompanhar tranquilo, nenhuma dúvida, Gabi, pode seguir. Tá, mas queremos dúvidas. Queremos dúvidas. Mas vamos continuar, então. Mas fiquem à vontade para interromper, pelo amor de Deus. Algumas dicas para quem for usar a ferramenta. Se colocar no lugar de quem está usando a busca. Buscar por palavras-chave, nome de pessoas, textos. Então, faz várias consultas, vê o que aparece, né? Vê como fica essa oscilação, vê o que está aparecendo nas pesquisas relacionadas. Comparar o interesse também, igual aquilo que eu fiz ali com os 2 candidatos, vocês também podem fazer, né? Quem cobre futebol pode colocar Flamengo, aí coloca o Santos, coloca o Corinthians, para ver qual time está com mais interesse. Ou, enfim, vários assuntos. Economia, pode ver se o interesse por empréstimo está crescendo, como está o interesse pelo Auxílio Brasil, interesse por fome. Verificar essa parte das pesquisas relacionadas que eu comentei. Eu acho que tem muito insight interessante ali. E também vocês podem ver em diferentes períodos, né? Porque não aceite de cara a sugestão padrão dos 12 meses. Quando você entra no site, ele sugere 12 meses, últimos 12 meses. Você pode colocar desde o início da série histórica, de 2004, pode colocar nos últimos 5 anos, nos 30 dias. E é legal para ver a oscilação e também é legal para você ir lá nessas pesquisas relacionadas. Então, aqui é uma forma mais prática de fazer mais ou menos o que aquele print estava mostrando. A qualidade dá para entender? Dá, né? Para enxergar. Senão eu faço no site mesmo para vocês. Dá sim. Tá. Aqui é um exemplo de uma consulta pelo candidato mais bem colocado. Então, eu coloquei o nome dele. E estou colocando o nome dele. Você vê que apareceram várias sugestões. E eu marquei ex-presidente do Brasil. Definindo o período, no caso, ali que me interessa, dos 7 dias. E eu fui lá para baixo para ver o que está quente. Então, naquela época, que foi agosto, muito quente a questão da entrevista no Jornal Nacional, né? Foi importante para os candidatos que foram. Aí também é muito interessante que vocês viram que apareceu ex-presidente, mas apareceu também frutos do mar, por exemplo. Então, você tem que, quando aparece a opção ali embaixo do assunto que você está pesquisando, como é o caso de pessoas públicas, normalmente, de alguns assuntos, né, substantivos, locais, você marca essa opção quando existe. Quando não existe, tudo bem.
E a gente definiu 7 dias porque eu queria uma coisa quente, mas se você talvez não tivesse tão interessado em alguma coisa quente, você poderia ter deixado um período maior. Fui para a próxima. Nessa hora, deixa eu interromper, então, já que você pediu. Nessa hora, por exemplo, a gente pode usar aqueles recursos de busca avançada também, né? Me lembrei de um outro caso que é comum na busca, que era, por exemplo, Pelé. Você quer o jogador e não a marca de café, você pode botar menos, o símbolo menos e a palavra café, né? A gente usa também esses recursos como a gente faz na busca avançada. Pode. A ferramenta aceita o menos, né? Então, vamos dizer que você quer ver o interesse no Brasil por sertanejo, mas a gente teve a CPI do sertanejo. Então, você coloca o menos CPI para ter um resultado mais acurado. Aqui é o mesmo exemplo, só que com outro candidato. Então, para vocês verem que dá para usar todos os candidatos ali na busca. Uma palavra-chave, por exemplo, aqui, eleição. Você vê que também já apareceu a sugestão ali quando eu comecei a digitar. Eu marquei essa sugestão e agora eu coloquei ontem, por exemplo. Então, uma coisa muito quente. O que está trendando ao lado de eleição nas últimas 24 horas, né? Ou que está sendo mais pesquisado. Então, você vê ali, por exemplo, apareceu rapidamente o interesse do brasileiro pelas pesquisas eleitorais, que é muito grande. Ou em saber quem são os candidatos, ou a data da eleição. Então, é muito interessante para conhecer a cabeça das pessoas também, né? Do que as pessoas querem saber, querem encontrar. Aqui é um exemplo seguinte, não necessariamente o que você está colocando na ferramenta precisa estar cadastrado, como estava o Lula, o Bolsonaro e a eleição. Você pode colocar termos que não estão cadastrados. E também pode fazer, por exemplo, fazer essa combinação do mais, né, para ser o resultado ser melhor, né, no caso assim, mais justo até, né? Eu coloquei para ele mostrar os resultados dessas duas palavras unidas, né? Tipo, não necessariamente, não que a query tenha que ter, não que a pesquisa tenha que ter deputado e deputada, mas vai ser um ou outro, apesar do mais. Então, ali é interessante para ver termos que estão com maior crescimento ao lado de deputado ou deputada nesse recorte que você define. Gabriela, Oi. é possível fazer monitoramento de marca? Por exemplo, eu quero saber o que as pessoas pensam da Coca-Cola. E eu quero saber se esse pensamento é positivo ou é negativo. Isso é possível? Então, você pode colocar Coca-Cola no Trends. A questão é que a ferramenta ela não vai te dar polaridade, não vai te dar o sentimento. Mas você pode. Não, mas você pode fazer a sua análise a partir desses dados, né? Você pode baixar, tem a opção de baixar esses dados nessa flecha, nessa seta para baixo. E aí você pode trabalhar em cima disso também. Eu posso produzir um insight a partir das palavras relacionadas com Coca-Cola, é isso que você está falando? Pode. E aí, nesse caso, eu vou saber se as pessoas estão tendo uma atitude positiva ou negativa naquele momento. Isso. É isso? Isso, você pode fazer uma pesquisa. Isso, por exemplo, a gente pode cadastrar uma palavra que a gente quer receber quando ela estiver em alta de busca. Eu tenho algumas palavras, por exemplo, jornalismo. Então, eu tenho lá, eu cadastrei, e aí toda vez que a palavra jornalismo muda, né, algum pico de buscas, né, eu recebo uma notificação. E aí eu vou verificar por que está aparecendo tanto jornalismo? Está relacionado com o quê? Quais são as outras palavras? Quais são essa questão dos sentimentos e tal? Então, da mesma forma também para empresas, para qualquer outro tema, né, ou marca, ou pessoa que cada um de nós quer acompanhar, né? Então, isso é um exemplo. Por exemplo, o PUC, né? Quem trabalha, né,
com assessoria, na assessoria acompanha quando é que o termo PUC-Rio é mais buscado, né? E por que está sendo buscado? Isso é super importante, inclusive, para tomadas de decisão, né? Sim. E como é que você cadastra uma palavra? Então, isso tem, a gente tem alguns materiais, inclusive para fazer isso, mas eles estão um pouco para o final. Ah, tá. Não sei porque, como são alguns links e tal, se eu puder, eu posso até, com certeza, te passar vários desses links depois, por e-mail, para você repassar para a turma. Ah, ótimo. Mas sim, dá para receber. Dá para receber newsletters diárias, né, com algumas coisas que bombaram no dia. Mas assim, por exemplo, no caso da Coca-Cola, é interessante ver, você pode colocar a palavra Coca-Cola e ver o que tá relacionado, né, nas pesquisas relacionadas em diferentes períodos. Pode colocar também refrigerante, para ver se Coca-Cola é a marca mais buscada ao lado de refrigerante. Enfim, acho que tem várias pesquisas para serem feitas, mas eu acho que a questão também é você não analisar apenas uma pesquisa, né? Por exemplo, supondo que você colocasse Coca-Cola Brasil 7 dias. É interessante? Mas é legal se você olhar Coca-Cola nos 7 dias, nos 30, nos 60, nos 90, nos 120, para ter algo muito mais completo, entender como isso está variando, o que está mudando, qual é a tendência, o que é quente ali também, e da concorrência, enfim, né? E de assuntos relacionados. Aí eu acho que vai muito por aí também, de você construir ter mais dados a partir daí, apesar de a caixinha ser pequena, né, para cada recorte. Aqui, ó, acho que eu pulei. Ixi, eu pulei vários slides, não? Acho que ele foi pulando sozinho, ou eu me distraí. Mas, enfim, eu ia mostrar esse exemplo, que a pesquisa que você vai fazer, a consulta que você vai fazer... Só minha bateria. Ela não necessariamente precisa ser de um termo que está cadastrado, como eu falei antes. E, além disso, ela não precisa ser necessariamente de uma palavra só. Ela pode ser de uma combinação de palavras. Então, você pode colocar na ferramenta como fazer, ou como escrever, ou apenas a palavra ou, por exemplo, porque quando as pessoas têm dúvida de português, muitas vezes elas colocam ou. Mexer com o CH ou mexer com X. Nojento com J ou nojento com G. E etc. Né? Então, as pessoas elas colocam esse ou. Então, se você colocar ou na ferramenta, você vai pegar várias dúvidas de português. Mas você pode também, por exemplo, como votar, né? As pessoas têm interesse por isso e você pode ver quais são os termos mais buscados ao lado de como votar. Então, como votar na urna, como votar nulo, como votar em branco, como votar só na legenda do partido, como votar com o título. E aí você pode ver, poxa, será que eu já fiz matéria sobre isso? Será que não valeria a pena fazer um serviço sobre isso? O como fazer, por exemplo, tem várias dúvidas de receita, né? Então, pode ser interessante. Ou como... Enfim, você pode colocar várias perguntas e ele vai complementando aí com o termo e você vai vendo se vale a pena fazer matéria sobre isso. E eu acho que são serviços bem legais. E observem também que eu usei as aspas aí. E, no caso, elas estão garantindo que o meu resultado ele vai seguir essa ordem. Se eu usasse como votar sem aspas, o resultado poderia ser também votar como... Entendeu? Poderia ter outra ordem. O mais também, que eu tinha mostrado antes, ele é uma combinação de termos, né? Então, o resultado vai ter ao menos um desses termos. Vai ter um desses termos, pelo menos. Por exemplo, eu coloquei aqui vários termos associados a perguntas. O que, quando, quem, onde, quanto.
Então, você já tem ali embaixo, no recorte que você definiu, que ali eu acho que são os 7 dias, as dúvidas das pessoas, as perguntas com maior crescimento e as perguntas mais buscadas. Isso é muito legal também para saber se você poderia fazer mais um serviço, né? Então, ali tudo bem, tem muita dúvida de horário de partida de futebol, mas também tinha, por exemplo, o que é hepatite viral, né? Então, talvez valesse a pena tratar de hepatite viral, responder isso, educar mais a população, né? Digo, trazer o conteúdo, o conhecimento de pessoas. O que é polarização? Vale a pena discutir esse assunto, por exemplo? Então, são alguns insights que podem gerar boas discussões e matérias. A ferramenta também tem essa opção da categoria. Então, aqui eu estou fazendo essa mesma consulta pelos termos de perguntas, mas eu estou definindo a categoria da política. E aí, indo lá embaixo, eu também consigo encontrar vários resultados, que não são 100% perfeitos, né? Tinha uma pergunta de como morre o Tenório, na novela Pantanal, mas tem muita coisa interessante. Isso porque a ferramenta, ela tem uma tecnologia por trás, né, automatizada, com essa inteligência e tem muita coisa de política ainda assim, e algumas sujeirinhas acabam entrando. Aqui também é mais um exemplo, só que eu estou fazendo o filtro pelo estado, e aqui eu fiz o filtro da pesquisa por candidato no estado de São Paulo. E aí eu consigo ver os termos com maior crescimento e também mais buscados. Eu falei um pouco da central na apresentação, então a central é essa página que reúne vários insights e dados sobre as eleições. Ela é atualizada automaticamente e cada candidato a presidente também tem uma página especial, e reforçando que o interesse de busca no Google não indica intenção de voto. O link eu vou mandar no chat também. Não sei se alguém poderia mandar, mas eu acho que eu consigo aqui, ó. Acabei de mandar, pode deixar. Boa, obrigada. Essa é a central Google Trends de eleições, uma página que a gente lançou pensando no primeiro turno. Acessem, mas dando uma explicação do que ela traz. Aqui de cara, a distribuição do interesse entre os candidatos a presidente. Então, nós temos 11 candidatos a presidente, como esse interesse é distribuído entre eles. Ali, no caso, nos 7 dias e no Brasil, claro. Então, quando eu tirei esse print, na época, essa era a distribuição. Então, hoje já vai ser outros números, né? E amanhã outros números. Então, é interessante para você ver como está oscilando, quem está liderando. Mesma coisa em relação aos partidos. Você consegue ver essa distribuição de interesse. Você também pode ver quais são os estados com mais e menos interesse pelos candidatos. Isso também oscila bastante. Me lembro quando teve um comício do Lula em Minas. Minas subiu para o primeiro lugar, por exemplo. E alguns estados normalmente já ficam mais lá embaixo. Então, pode ser interessante também para vocês olharem. As pesquisas relacionadas, que eu mostrei antes, só que aqui específicas sobre os candidatos, nos últimos 7 dias. Então, quando, por exemplo, isso aqui eu tirei na época do debate da Band, né? E na época do debate da Band teve aquela questão do Bolsonaro com a Vera Magalhães. E aí a Vera Magalhães já subiu muito, né, entre os termos pesquisados ao lado do nome do Jair Bolsonaro nos últimos 7 dias e estavam ali no pico, né, enfim, entre os com maior crescimento. Aqui é uma corrida de cavalo, que é esse tipo de gráfico, né, que você mostra a troca de lugares, a oscilação aqui entre os 5 mais buscados. Também a oscilação dos interesses que foram definidos por a gente na busca.
E também algumas pesquisas relacionadas usando termos chaves, né? Palavras-chaves, como pesquisa eleitoral, nas eleições, né? No caso, eu escolhi colocar nas eleições em vez de eleições, porque eu achei que estava com resultados muito interessantes. E isso oscila muito, o resultado oscila muito, é muito quente, e é interessante para ver o que pode gerar matéria. Também a distribuição de interesse entre os cargos que estão em disputa e entre os poderes que temos no Brasil. E aqui destacando que também, se você clicar nessas ilustrações dos candidatos a presidente, você é direcionado para a página especial deles. Então, aqui, ó, vai começar, ó, aqui é a página especial do Lula, por exemplo. E aí você vai ter insights e dados especificamente sobre o Lula. Mesma coisa do Jair Bolsonaro. Você entra na página do Jair Bolsonaro e aí um monte de insights sobre dados. Agora que a hora que talvez interesse também para a Marília, essa aqui é a parte que eu te falei, Marília, porque você consegue se inscrever na newsletter para receber os assuntos mais buscados, por exemplo, e também tem essa parte que a Ítala comentou, de você informar um assunto e receber caso ele atinja o pico. A newsletter feita pelo time global também, né, feita pela equipe dos Estados Unidos, que aí é diária, com assuntos bem quentes, então pode ser interessante. E também alguns cursos que já estão na internet, né, oficiais, sobre Google Trends. Essa é a newsletter que eu falei, que vocês já se inscreveram, quem não se inscreveu pode se inscrever. E da apresentação era isso, mas podemos navegar mais no site, responder a perguntas. Espero que todos tenham gostado do encontro. Eu adorei. Maravilhoso. Sempre aprendo muito com a Gabriela desde que ela foi minha aluna lá em 2011, né, Gabriela? Isso? Você entrou na PUC? Primeiro período, segundo período, eu acho. Fevereiro de 2011. Aí queria mais uma vez te agradecer demais a sua disponibilidade, né, por compartilhar com a gente esse trabalho que você faz tão importante para o jornalismo, para a democracia, para todos nós. Te dar parabéns, né? E agradecer a presença de todos e agradecer a Marília por essa parceria. Né? Eu que agradeço. Está aqui gravando com a gente, a professora Cristina Matos, todos vocês, alunos, alunas, ex-alunos, foi ótimo. Quero agradecer também o convite, né? Amo a PUC Rio, minha casa sempre. A Ítala, minha professora do começo ao fim, né, Ítala? Ela foi minha professora no primeiro período e no sexto também, sétimo, por aí. A Marília também, te ver de novo, Marília, obrigada a todo mundo pelas perguntas, pela atenção. Espero que Trends seja muito usado nas redações. Mandem dúvidas para imprensa@google.com, pedidos de dados, de insights. Usem essa ferramenta, que realmente ela é muito usada já hoje no mercado como um todo, não só por jornalistas. E eu acho que ela tem realmente um serviço muito legal, né? Até para ajudar mesmo a pensar em pauta, pensar em dados, como trazer isso para as pessoas e furando a bolha muitas vezes, né? Então, só tenho a agradecer pelo convite e a todo mundo também que acompanhou e vai usar a ferramenta.